Que coisa boa, irmãos. Glória a Deus. Diga amém. Diga mais forte amém. Diga amém aí na sua casa. Amém aí no seu apartamento, onde você estiver, dentro do ônibus, dá um glória a Deus. Você está com fone aí ouvindo esse culto. Guguinha, não sai não, Guga. Me ajuda aí. Quer água? Você pega, Tiaguinho, água para ele? Gente, há uma expectativa no meu coração para essa noite. Embora tudo que Deus já fez até aqui, através da adoração desse tempo, tenha sido algo precioso, eu creio que é só o começo daquilo que Ele ainda fará nessa noite. Você crê? Amém? Recebe aí no teu coração, aí no teu espírito, e deixa a glória de Deus encher a tua casa, encher este ambiente onde você está, e liberar sobre você as virtudes do Espírito. Eu quero começar esta mensagem lendo o texto que está em 2 Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6. Lá diz assim, deixa eu ler aqui, para a gente ler junto. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Mais um. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Oh! E não somente a mim, mas a você, aqui, você, lá, você, a mim. Continua o texto lá para a gente. Cadê? Ali. E não somente a mim, está dizendo o apóstolo Paulo, mas também a todos, quantos amam a sua vinda. Você ama a vinda de Jesus? Guga, ama a vinda de Jesus? Tá esperando? Mas você vai casar logo, né? Quer casar primeiro? Está esperando, Jéssica? Aleluia. Nós amamos a vinda de Jesus. É por isso que nós estamos aqui, cultuando ao Senhor. Porque nós aguardamos ansiosamente a sua vinda. E é interessante, querido, porque essa segunda carta de Paulo a Timóteo, dizem os estudiosos, que cronologicamente foi a última carta que ele escreveu. Em Roma, preso pela segunda vez. Ao todo, se eu não me engano, Paulo foi preso 7 vezes. E aqui Paulo já entende no seu espírito que o seu tempo está findando, o seu tempo em vida, o seu tempo em carne. Mas algo interessante de se pensar é aquilo que Paulo quer expressar, o apóstolo, não somente na segunda carta, mas também na primeira carta a Timóteo. Se você ler essas duas cartas, vai ficar muito evidente para você que Paulo está falando a respeito de guardar a fé, de perseverar na fé, de não se desviar do propósito, de não olhar para as circunstâncias, de não deixar as circunstâncias dominar. Paulo vai falar sobre os últimos dias, vai falar sobre os homens, como eles seriam, vai falar sobre aqueles que abandonaram a fé porque amaram o mundo, porque amaram as coisas do mundo. São duas cartas com muitas informações. Vai falar sobre aquele obreiro que é aprovado, vai falar sobre a veracidade das Escrituras, mas principalmente, o foco principal de Paulo era Timóteo, dizer a Timóteo: Timóteo, não esmoreça, sobre ti foi colocado um dom, eu impus as minhas mãos sobre você, e quando eu impus as minhas mãos sobre você, você recebeu um dom, e você precisa reavivar esse dom dentro de você, porque você não pode parar.
Você precisa entender que há uma jornada para ser cumprida. Eu estou chegando ao fim da minha linha, mas para você há um caminho, há uma jornada estabelecida e você precisa chegar ao final. O que Paulo estava fazendo era reavivando dentro de Timóteo aquilo que era o seu propósito, aquilo que era a sua missão, aquilo que era o seu chamado, dizendo: cara, não fique para trás, não esmoreça, não abandone as coisas de Deus, porque lá na frente algo está te esperando. Ei, desde agora e para sempre está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, o reto juiz, nos dará naquele dia. Há uma coroa te esperando, meu irmão. Há uma coroa me esperando. Há um galardão me esperando. Há um galardão te esperando. O Senhor, o reto juiz, naquele dia há de coroar aqueles que perseverarem até o fim. E Ele diz: e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Por isso eu intitulei esta mensagem: avaliando a nossa missão. Paulo está preso ali em Roma. Isso é mais ou menos o ano 60 e alguma coisa, 66, 67 depois de Cristo. E Paulo está aguardando o julgamento final, porque ele sabia que provavelmente seria condenado à morte. Eu não estou falando de um homem, Guga, que estava num resort, que estava tomando um sorvete daquele Häagen-Dazs, ou de alguém sentado tomando um café numa mesa do Starbucks. Eu estou falando de um homem que estava preso, sabendo que dali a alguns dias ele seria morto. E ele está escrevendo essa carta: Timóteo, não pare. Na verdade, o Evangelho não está preso, a palavra não está presa. Sabe, querido, você pode ter as suas limitações, mas o poder não está preso. Você pode ter as suas limitações, mas a verdade não está presa. Você pode ter as suas limitações, mas o Evangelho não está preso. Ele está liberado sobre a tua vida. Ele está liberado sobre a minha vida. É isso que Paulo está dizendo. Timóteo, não despreze aquilo que foi colocado sobre você. Eu estou falando para alguém nessa noite. Não despreze aquilo que foi colocado sobre você. O que Deus colocou sobre você é muito precioso e vai te ajudar a chegar no fim. Amém. Recebe aí. Recebe. Sabe, queridos, é muito interessante, porque tudo na nossa vida precisa ter uma avaliação. Quando Jesus manda aqueles 70, envia para pregarem o Evangelho, quando eles retornam, Jesus vai fazer uma avaliação. E é muito importante que eu e você façamos uma avaliação da nossa jornada. Façamos uma avaliação da nossa missão, como nós temos lidado com a nossa missão. Isso tem queimado dentro do meu espírito. De que forma eu e você temos lidado com aquilo que Deus nos concedeu? Martin Luther King tinha uma frase, ele dizia: se você ainda não achou uma causa pela qual vale a pena morrer, você ainda não encontrou a razão de viver. Se você ainda não achou uma causa pela qual vale a pena morrer, você ainda não achou a razão de viver. É fato que nós vivemos hoje numa geração consumista, uma geração egoísta, uma geração imediatista, uma geração que não olha para o amanhã. Tudo isso que nós temos visto, que está acontecendo ao nosso redor, o Evangelho sendo envergonhado, escândalos e mais escândalos. E a tua fé?
Jesus disse, é inevitável que venham os escândalos. Mas ai, por meio de quem eles vêm? Porque homens, irmãos, são imperfeitos. Eu sou tão pecador quanto você. Eu preciso da mesma graça que você. Sabe, Guga, eu já orei precisando de oração. Eu já ajudei precisando de ajuda. Eu já aconselhei precisando de conselho. Porque nós somos pequenos e fracos. Precisamos do mesmo Deus, precisamos da mesma graça. Sabe o que é a igreja, irmãos? A igreja é um lugar onde pecadores estão buscando o Salvador. Igreja é o lugar onde nós reconhecemos as nossas falhas, as abandonamos e prosseguimos para o alvo. É uma geração consumista, egoísta. Paulo diz inclusive a Timóteo, é uma geração amante de si mesmo, sem domínio próprio, sem amor ao próximo. É uma geração presa nas suas próprias paixões, naquilo que acham que é certo. Estão presos em ideologias humanas, em enganos, mas não estão nem aí. Estão a fim de satisfazer os seus desejos, satisfazer as suas próprias vontades. É nesses dias que nós vivemos. Agora, a Bíblia também diz que é muito melhor você estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Por quê? Porque numa casa onde há festa eu não me preocupo com o amanhã, mas numa casa onde há luto, eu necessariamente preciso avaliar e reavaliar a minha existência. Se nós pensamos da perspectiva de que todos nós teremos um fim, eu me pergunto quais são os valores que realmente importam. Vale a pena não perdoar? Vale a pena ficar sem falar? Vale a pena amar momentaneamente? Vale a pena ceder às paixões da carne por um momento, em troca de uma eternidade? Vale a pena as vãs discussões? Vale a pena eu querer ter a minha razão? Vale a pena não falar com um filho? Vale a pena não falar com um pai? Vale a pena? Se nós olharmos essa perspectiva, o que é que importa? O que é que vale a pena? Avalie agora a sua vida, como eu estou avaliando a minha. Avalie a tua jornada, como eu estou avaliando a minha. Se você se julgar nessa hora pela palavra, então você não será julgado naquele dia. Não se julgue pelos outros, se julgue pela palavra. Olhando dessa perspectiva, quando o nosso ato de completar a nossa carreira é o mais importante, quais são os valores que realmente importam, irmãos? Paulo avaliou a sua existência, ele avaliou a sua jornada e ele diz: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Então eu e você, como cristãos, como filhos de Deus, nós precisamos avaliar a nossa vida a partir de critérios realmente válidos, porque quando chegar a nossa hora, nós não poderemos mais fazer isso. Mas isso deve ser feito agora, no decorrer da nossa vida, no decorrer da nossa existência. Pastor, como é que eu posso avaliar
a minha jornada. Vamos lá, primeira coisa. Vamos usar como base esse texto de Paulo. Primeira coisa que ele diz é: eu combati o bom combate. Então a minha pergunta é: em que tipo de combate nós estamos envolvidos? Versículo 7, Paulo diz: eu combati o bom combate. Existem outras traduções que diz: eu lutei a competição nobre. Eu me expus à competição nobre. Eu me deixei ser usado na competição nobre. Agora, o que me chama a atenção é em que tipo de combate nós estamos envolvidos. Porque se Paulo diz: eu combati o bom combate, é sinal de que também existe o mau combate. Ele combateu o bom combate. E na nossa jornada, eu e você, nós precisamos definir ou decidir qual é o combate que nós queremos nos envolver. Para entender qual é o bom combate, nós precisamos entender qual é o mal. Qual é o mau combate? O mau combate é aquele em que as pessoas entram pensando apenas em si mesmas. Olha, eu me dei bem. Eu fiz. Eu aconteci. Egoístas. O mau combate é aquele no qual as pessoas buscam valores transitórios e desprezando as outras pessoas, vivendo em competições desenfreadas. O mau combate é aquele que visa somente acumular riquezas, aquele que visa conseguir poder e buscar fama. O mau combate é aquele que nos faz orgulhosos daquilo que nós produzimos. Jesus disse: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. O Filho do Homem não veio para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade do seu Pai. E nós, como filhos de Deus, existimos e vivemos para cumprir a vontade do Pai. Paulo diz: eu combati o bom combate. Pastor, qual é o mau combate? O combate é aquele o qual você destrói pessoas para conseguir o que você quer. O mau combate é aquele que só beneficia você e não beneficia mais ninguém. Entendam uma coisa: no reino de Deus, todos aqueles que participam são abençoados. Estavam aqui Jéssica, Guga, a Nia, o Tiago, o Fabrício, o Gabriel, tocando com dons que foram lhes concedidos para abençoar você, para abençoar a tua vida, para te levar em adoração, para te conduzir nesse lugar. Eles têm os dons, mas você é beneficiado. É assim que é o reino de Deus. O apóstolo Djalma sempre diz: ninguém tem tão pouco que não possa compartilhar, e ninguém tem tanto que não precise de nada. O bom combate, irmãos, é aquele que está baseado nos princípios e nos preceitos de Deus. Sabe o que diz 1 Coríntios 15, 19? Diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Sabe por que tem tanta gente com poder infeliz? Sabe por que tem tanta gente com riquezas infeliz? Sabe por que tem tanta gente com fama infeliz? Porque o nosso propósito é superior àquilo que é transitório. Jesus disse: não acumuleis para vós riquezas na terra, onde a traça corrói, onde o ladrão vem e rouba, mas acumuleis para vós tesouros no céu, porque lá a traça não corrói, o ladrão não pode roubar, está guardado para você para a eternidade.
Se nós esperamos, aguardamos de Deus, somente nesta vida, ter as nossas riquezas, ter as nossas conquistas, ter a nossa fama, o poder, então nós somos os mais infelizes dos homens. Eu me recordo uma vez, eu já contei isso aqui, eu conheci um homem, um dos pediatras mais conhecidos do Brasil, e por acaso, naquela época eu dava aula de música, ele pediu para eu dar aula de música para ele, e ele morava num apartamento enorme, ele era muito rico, muito conhecido, e comecei a dar aula para aquele homem e a conversar com ele, e durante as aulas ele passava a aula conversando e tocando algumas canções, até que eu disse para ele: olha, se nós ficarmos fazendo isso, eu não vou cumprir o propósito que é te dar aula. Ele disse para mim: os meus filhos não falam comigo, eles só me procuram quando precisam de dinheiro. Ele falou: deixa eu lhe contar uma história. Era ano novo, eu estava aqui, eu estava chateado, meu casamento havia sido destruído, eu não sabia o que fazer, então eu comprei uma passagem de avião e fui até o Havaí. Quando eu cheguei no Havaí, eu desci. Quando eu fui na primeira praia, meu coração disse: não é isso que você precisa. Então eu voltei para o aeroporto, peguei outro avião e voltei para o Brasil. E eu estava perambulando na noite de ano novo, quando eu encontrei uma portinha aberta, a portinha de uma igreja. Quando eu entrei naquele lugar, eu fui cheio do Espírito Santo, eu fui enchido pela glória de Deus, eu me converti ao Senhor. E a partir daquele dia eu descobri que aquilo que eu conquistei, as riquezas que eu tenho, isso não vale nada, perto da paz que encontrei em Jesus. Sabe, querido, se nós esperamos de Cristo somente para esta vida, essa versão diz: nós somos os mais infelizes, mas outras versões dizem: nós somos os mais miseráveis dos homens. Olha o que João diz, aliás, que Jesus diz em João 6:27. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai confirmou com esse selo. Sabe, queridos, o mundo só consegue enxergar dois tipos de pessoas: os vencedores e os perdedores. E a maioria das pessoas querem se firmar no grupo dos vencedores. A sociedade, a cultura, tudo isso que está acontecendo neste tempo, a mídia, eles nos incitam o tempo todo a buscar o sucesso. Mas o que é sucesso? Sucesso para um pode ser uma coisa, sucesso para outro pode ser outra coisa. Para aquele que tem fome, sucesso é um prato de comida. Para aquele que não tem roupas, sucesso é poder se vestir. Para aquele que não tem um teto, sucesso é poder se abrigar. O que é sucesso? Que eu e você buscamos tão desenfreadamente. Queremos ser conhecidos, queremos alcançar as nações, queremos... Se Deus falou, vai. Mas saiba de uma coisa: sucesso é amar a Deus acima de todas as coisas. Com os olhos fixos no fim, sabendo que você receberá a coroa da vida. Sucesso é saber que o seu nome está no livro da vida, Guga, e que você vai reinar com o Senhor para sempre. Sucesso é cumprir o seu chamado, seja ele grande ou pequeno. Sucesso é fazer com alegria aquilo que Deus me colocou para fazer, seja tocando numa plataforma, seja recebendo pessoas na porta, seja cuidando do estacionamento, seja através de uma câmera, seja através de um áudio, através
de mídia, seja através de colocar um copo de água. Sucesso é saber que eu estou fazendo aquilo que Deus me mandou fazer. Sucesso é ser feliz aonde Deus te colocou. Sucesso é ser feliz com aquilo que você tem. Paulo diz na mesma carta ao Timóteo: se nós tivermos o que comer e o que vestir, sejamos felizes, porque nós estamos vivendo para a glória de Deus. Se comemos, comemos para a glória de Deus, ou se vestimos, vestimos para a glória de Deus. Então, irmão, Paulo diz: eu combati o bom combate. Qual é o bom combate? O bom combate é aquele no qual Paulo se envolveu, o viver para Deus, o de estabelecer o reino de Deus na terra e de viver valores mais elevados, os quais foram ensinados por Jesus. Valores estes que está ao contrário, está na contramão daquilo que o mundo está pregando. O apóstolo Djalma está pregando uma série sobre as bem-aventuranças, e nós temos visto qual é o desafio de viver isto. E Jesus se colocou aos olhos do mundo ao lado dos perdedores. Eu quero ler esse texto porque é muito profundo. Olha só o que diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Meu Deus, eu não vou entrar em detalhes nesse texto, porque já tem sido muito rico e profundo aquilo que tem sido pregado pelo apóstolo. Mas, irmãos, Jesus se colocou ao lado daqueles que perdem, daqueles que não têm a razão, daqueles que ficam quietos, daqueles que pacificam, daqueles que choram, daqueles que têm fome e sede por justiça. Se a Bíblia tivesse que se resumir em um texto de ensino para nós, esse seria o texto. Então a minha pergunta é: qual o combate que eu e você estamos envolvidos? Naquele em que o mundo que vive longe de Deus está, ou naquele que o apóstolo Paulo e Jesus se envolveram? Paulo diz: eu combati o bom combate. Como é que eu avalio a minha missão, pastor? Pensa, em que combate você está envolvido? No bom combate. Nós falamos aqui a diferença entre o bom e o mau combate. Envolva-se no bom combate. Sirva a Deus, sirva o seu reino, sirva a igreja, sirva aquilo que é de Deus. Use os seus dons para abençoar, use os seus recursos para abençoar, use aquilo que Deus colocou nas suas mãos para aqueles que estão no reino, e assim você será feliz. Assim eu serei feliz. O segundo critério para analisar a minha missão é aquilo que Paulo diz: eu completei a carreira. Então a minha pergunta é: em que ponto da carreira eu e você pretendemos chegar? Eu não estou falando aqui da carreira profissional. A carreira aqui é a corrida em que nós estamos inseridos na vida. Eu poderia dizer que esta carreira é o propósito pelo qual Deus nos criou. Paulo disse: eu completei a carreira, eu completei a corrida. Ele disse isso porque ele já tinha entendido
que estava perto da morte, o que talvez não seja o nosso caso. Não importa. Mas a pergunta é: você continua na corrida da vida, na caminhada rumo a cumprir totalmente o propósito para o qual foi chamado? Ou já desistiu de correr a corrida que está proposta a você? Olha o que diz Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Aqui ele está dizendo: a vida tem muitos embaraços, e a tentativa de Satanás é te prender nos embaraços, para que você não enxergue a frente, para que você não enxergue além, para que você não enxergue o propósito que está diante dos teus olhos. Mas ele continua dizendo: corramos com perseverança. Irmãos, essa geração de crente precisa aprender, nós precisamos aprender a perseverar. Não é no primeiro, não é na primeira decepção que nós temos que parar. Não é quando eu esperava algo de alguém, esse alguém não fez como eu esperava, que eu tenho que parar. Ai, a menina lá, que eu não vou falar o nome, pecou, mandou matar o marido. Continue a tua carreira, continue a tua corrida. Cada um vai dar conta de si a Deus, cada um vai responder por si a Deus. Se homens estão errando, eu imagino na época de Davi, quando Davi adulterou, quando Davi mandou matar Urias, quando Davi estava naquele lugar de pecado. Eu vou deixar Deus, eu vou abandonar Deus. Não, pelo contrário, eu tenho um propósito diante de Deus. Se aquele caiu, eu preciso ajudá-lo a perseverar e a voltar ao caminho. Mas quanto a mim, eu vou perseverar na fé, eu vou continuar na proposta que Deus me estabeleceu, eu vou continuar a carreira, porque quando eu chegar diante dele, ele dirá: servo bom e fiel, cumpri o teu propósito, entra para o gozo do seu Senhor. O que nós temos são pessoas tentando justificar os seus pecados nos pecados dos outros. Eu não vou mais na igreja. Então a tua fé é fraca. A Bíblia diz: se no dia da angústia você se mostrar frouxo, a tua fé será pequena. Quando Davi está perto de morrer, ele chama Salomão e diz assim: Salomão, seja homem, seja homem, seja homem. Quando Deus chama Josué, Deus diz: Josué, seja forte, seja corajoso, nada de mimimi. Essa geração onde tudo é racismo, essa geração onde tudo é bullying, essa geração onde tudo é mimimi, essa geração que você não pode olhar para o lado, essa geração que você não pode falar bem do alho porque a cebola chora. Meu Deus do céu, é tempo de ser homem, é tempo de perseverar. Igreja do Senhor, é tempo de assumir a sua identidade de igreja triunfante, de igreja onde as portas do inferno não prevalecem, de uma igreja que destrói as obras do diabo, de uma igreja que se levanta com o nome que está sobre todo nome, aquele que é Rei dos Reis, aquele que é Senhor dos Senhores, aquele que voltará em glória e sobre as nuvens para derrotar o Satanás. Pare de olhar as circunstâncias, pare de olhar para o vento, para a tempestade. Meu Deus, você é um homem, uma mulher de fé. Pedro, vem. Pedro, por que você olhou para o vento? Olhasse para mim, você não ia afundar, Pedro. Mas mesmo que você afunde, a minha mão está ali para te resgatar. Pedro, olhe para mim. Ei, você que está me ouvindo agora, olhe para Jesus. Olhe para homens que manifestam frutos.
não dons. Dons e frutos são coisas diferentes. Homens podem ter dons e não ter frutos. Mas homens que têm frutos, necessariamente eles estão andando em Deus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, havia uma alegria de viver na sua glória no céu, ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Não olhe para o vento, não olhe para o lado, coloque os teus olhos, olhe firmemente para o autor e consumador da fé. Esse é Jesus. Diga para você mesmo aí na sua casa: eu vou olhar para o autor e consumador da minha fé. Eu não vou desistir, eu não vou retroceder, porque o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Eu vou avançar, eu vou cumprir, eu vou chegar ao fim, vou dizer igual Paulo diz: completei a carreira. Não fazendo caso da ignomínia, mas está sentado à destra do trono de Deus. Qual era essa carreira que Deus havia destinado a Paulo para ele trilhar, meus irmãos? Qual é a carreira que Deus destinou para você? A pergunta é: você tem andado, tem trilhado essa carreira? Em que ponto da carreira nós queremos chegar? Quem sabe você já deixou o propósito de Deus para a sua vida há muito tempo, lá atrás. Ou quem sabe você está tentado a abandoná-lo hoje. Eu estou falando com alguém. Talvez você entrou nessa transmissão, ou você está dentro da igreja, para todos que estão te vendo feliz, alegre, mas por dentro está destruído. Deixa eu lhe dizer, você está pensando em abandonar a tua carreira hoje? Eu te digo em nome de Jesus: levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda, levanta e resplandece, porque em breve o nosso Redentor há de se manifestar. Não vale a pena, não vale a pena parar, meu irmão, não vale a pena deixar, não vale a pena. As circunstâncias são transitórias, mas a coroa é para sempre. Olhe para a tua carreira agora. Você está tentado a abandoná-la? Deixa eu lhe dizer algo, olhando dentro dos teus olhos: você não vai abandonar a tua carreira. Deus te restaura e te renova nessa noite. Deus te levanta do monturo. Deus faz desses ossos secos levantar-se um exército. Eu estou olhando para você e pelo Espírito estou te dizendo: levanta e anda, em nome de Jesus. Eu completei a carreira. Eu quero chegar no último dia e dizer: eu completei a carreira. E andará cerebol, senhas. Pastor, como é que eu avalio a minha missão? Primeiro, combata o bom combate. Segundo, tenha os seus olhos fixos em completar a tua carreira. Terceiro, guarde a fé. Paulo diz: eu guardei a fé. Como eu e você temos lidado com a nossa fé? Paulo disse: eu guardei, eu conservei a fé. Olha o que diz Jesus no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículos 7 e 8. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorar.
Olha o que Jesus está dizendo. Deus não fará justiça, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Sabe o que está dizendo Jesus? Guga está dizendo que por causa da injustiça, muitos vão perder a sua fé. Muitos não vão conseguir suportar e vão abandonar a sua fé. O que Jesus está dizendo, embora pareça demorado, a justiça de Deus virá depressa. Aos nossos olhos, no nosso tempo, parece demorado, mas aos olhos de Deus está vindo rápido. Está vindo como as pernas da gazela que correm. Está vindo nas asas como de águia que voam aceleradamente. Agora a pergunta de Jesus é: será que quando esse tempo da justiça chegar, será que quando Deus completar o seu propósito de fazer a justiça, será que encontrará a fé na terra? Por isso Paulo diz: eu guardei a fé. Querido, guarde a fé. Olhe para dentro de você nessa hora. Olhe para dentro de você e avalie a tua fé. Nós precisamos guardar a nossa fé, no sentido de conservá-la mediante os ataques do ceticismo e de Satanás. Há um espírito de esfriamento, de incredulidade, irmãos, rondando a humanidade nesses dias. Como diz um amigo, existem dias que parecem noites, que parece que não vai dar. Guarde a tua fé diante do ceticismo que tem rondado os corações nesses dias. E Satanás tem se aproveitado disso. Ai, não adianta mais orar, não adianta mais cantar louvores ao Senhor, não adianta mais ir à igreja. Entrou uma frase, Guga, na igreja, que diz assim: do que adianta ir na igreja? Sei lá, fala alguma coisa aí. E depois não dizer eu te amo para a mulher. Do que adianta, né? Como quem diz assim: se você não é perfeito, não vá à igreja. Isso é uma frase demoníaca, diabólica. Adianta ir na igreja para você começar a dizer eu te amo. Adianta ir na igreja para Deus te transformar. A palavra nos transforma, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Meu Deus, não adianta ficar fora, porque você ainda não é perfeito. É porque você não é perfeito que você tem que estar aqui. O diabo é especialista nessas distorções. Aí do que adianta ir na igreja e não fritar o ovo para o marido? Vem para a igreja e depois frita o ovo. Mas se você não vier à igreja, você nunca vai fritar o ovo, né, Jéssica? E depois ensina o marido a fritar também, porque é fácil fritar um ovo, né? O marido também pode fritar um ovo. Seja homem! Seja homem! Seja não existe, né? Mas eu estou aqui. É um amigo que diz: seja homem. Vai aprender a fritar ovo também. Que coisa, esse bando de menino mimado. Homens que querem mamães ao invés de mulheres. Eu não vou nem entrar nisso, vai. Conserve a tua fé, meu irmão. Conserve a tua fé. Seja homem, seja mulher. Conserve a tua fé no sentido de não alterá-la. Conserve a tua fé no sentido de perseverar. A fé cristã é uma fé que se sustenta no Senhor, baseado na palavra.
Não é porque eu penso, que eu raciocino, que eu não tenho fé. Não, o culto é racional. Mas a fé precisa estar baseada na palavra, na verdade da palavra. Por que eu estou falando isso? Porque muitos estão desistindo no meio da caminhada. Eu conheci amigos que abandonaram a sua fé. Eu conheci amigos que não perseveraram. Eu conheci amigos que desistiram da sua corrida. Guarde a fé, querido. Eu vou ler alguns textos de Hebreus, para a gente concluir essa mensagem. Primeiro texto que eu quero ler, Hebreus capítulo 2, versículos 1 e 3. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. 3. Como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Ele está dizendo é que eu e você devemos nos apegar com mais firmeza àquilo que é a verdade, aquilo que nós ouvimos, e que dessas verdades, nós jamais nos desviemos. Por quê? Porque como nós escaparemos se não levarmos a sério o sacrifício de Jesus na cruz? Como é que eu e você escaparemos daquele dia, se nós olharmos para a cruz como algo comum? Ah, Jesus morreu. Sim, Ele deixou a sua glória. Jesus deixou tudo. Ele encarnou, Ele nasceu como uma criança que não sabia andar e falar. Ele teve que ir para a escola, Ele teve que aprender a comer. Como é que eu e você escaparemos se não levarmos a sério essa salvação que foi anunciada por Jesus e depois chegou a nós através da história dos homens de Deus que passaram, que viveram sobre a história? Outro texto, capítulo 3, versículos 12 e 14. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Meu Deus, é para encorajar um ao outro a permanecer. Ah, eu vou parar, eu não vou mais. Não, irmão, você não vai parar. Eu vou te encorajar a prosseguir. É melhor serem dois do que um, porque quando um tropeça, o outro levanta. Nós estamos aqui para encorajar. Esse dia que se chama hoje é o dia em que muitos têm sido endurecidos pelo engano do pecado. Mas nós estamos participando daquilo que Cristo começou. Agora só vamos participar se de fato nós guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Vai lá para o capítulo 6, versículos 1, 11 e 12. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Não olhe para a tua jornada, para a tua carreira de forma preguiçosa. Procure crescer. Procure manter acesa a sua chama. Procure manter vivo dentro de você a palavra que lhe foi liberado.
Olha só, o escritor de Hebreus diz: nós desejamos que vocês continuem mostrando até o fim o mesmo empenho daquele primeiro dia, o mesmo empenho de quando você conheceu a Cristo, o mesmo empenho, para a plena certeza da esperança, para que não torneis indolentes, diz ali aquela versão, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Veja que herdam as promessas está na conjugação verbal do presente. O que isso significa, pastor? Que isso é para você hoje, é para mim hoje. Hebreus 10, 23 a 25. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Ei, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Diga, por quê, pastor? Porque quem fez a promessa é fiel. Próximo. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Próximo. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima, ou seja, quanto mais do fim nós estamos próximos, mas eu e você precisamos estimular os nossos irmãos, precisamos chamar a atenção. Ei, é isso que você está fazendo, não está certo, esse caminho não é bom, não vá por aqui, exortando uns aos outros em amor. E último texto, Hebreus 10, 35 a 39. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Ali diz, ele tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, diga eu, porém, não sou dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma. Eu quero terminar aqui. Como eu e você temos lidado com a nossa fé? Paulo diz, eu guardei a fé. Eu guardei a fé. Combati o bom combate. Completei a minha carreira. E guardei a fé. A maneira como eu e você decidimos viver a nossa vida de acordo com esses critérios nos trará consequências eternas. Vivamos de tal forma que também, irmãos, conquistemos a coroa da vida. Eu quero terminar onde eu comecei, lendo Timóteo capítulo 4, versículo 8. 2 Timóteo 4, 8. Já agora, a coroa da justiça me está guardada. Preste atenção nisso, eu quero terminar com isso. A qual o Senhor, reto juiz, te dará, meu irmão. Me dará naquele dia. E não somente a mim e a você, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aleluia. Você recebe esta palavra?